Evangelho, quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de continuarmos lendo e meditando o 13º capítulo do Evangelho de São Mateus, onde estão o conjunto das 7 parábolas contadas por Jesus durante o anúncio do Evangelho. Bom, ontem ouvimos a parábola do semeador. E a parábola do semeador, como foi apresentada por São Mateus, deixou ontem para nós, claro, algumas coisas que são de grande relevância. A primeira delas é que esse agricultor que passa lançando a semente, ele cuida da terra. A semente, ela não é lançada à sua própria sorte. Mas como nós sabemos, o agricultor ele deposita a semente numa terra que foi preparada por ele. E ali nós falávamos a respeito do fato dessa terra ser preparada pelo Senhor. E a parábola nos dá 2 temas para a oração. O primeiro, de ação de graças. Bendito seja o nome do Senhor, porque estendeu as suas mãos sobre a terra do nosso coração para prepará-la. Não é uma terra indiferente ao interesse do semeador. Ele tem o interesse de lançar a semente ali, por isso, por primeiro, estende suas mãos na direção dessa terra. Para ele importa sim. E ele cuida dessa terra. Então, bendito seja Deus, é o primeiro passo da oração com a palavra que ontem ouvimos, agradecer porque o Senhor não é indiferente. Ele se importa e cuida da terra do nosso coração e prepara, vem ao nosso encontro para preparar o nosso coração para aceitar a semente da vida, para aceitar a semente da Boa Nova, para aceitar o anúncio do Evangelho, para que essa terra possa acolher a vida entregue por Ele. E ali o segundo passo é ver o quanto essa terra, cuidada pelo agricultor, pode se tornar uma terra hostil à vida que lhe é depositada. E aí nós falávamos a respeito da segunda parte da oração pessoal, que seria a súplica ao Senhor para que Ele retire dessa terra tudo que possa ser hostil à vida que o Senhor, por meio de sua palavra, quer fazer crescer em nós. E falávamos de tirar os espinhos, de tirar as pedras, de tirar tudo aquilo que
pode ameaçar a vida que vem de Deus. E daí vinha a nossa oração de entrega e a nossa oração de súplica ao Senhor. Muito bem. Colocando isso de maneira clara, o Evangelho de hoje segue essa mesma perspectiva. Como assim, Padre Fábio? O Evangelho de hoje deixa claro o interesse do Senhor em cumprir as Escrituras e levar os seus interlocutores a conhecer a vida que vem de Deus. O que significa dizer que o Senhor quer preparar o coração do seu povo para receber o anúncio da verdade, para que possam acolher aquilo que é oferecido a eles em nome de Deus. Aproximando-se, os discípulos perguntaram por que o Senhor falava em parábolas, e olha a resposta de Jesus. A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Em outras palavras, a terra do vosso coração, para receber essa semente, foi dada graça de conhecer o que significa dizer que foi dada graça de ser tratada pelo Pai, essa terra, a fim de que a vida lançada pelo anúncio do Senhor possa permanecer. Ou seja, a fim de que aquilo que foi anunciado a respeito do reino possa ser acolhido. E aí o Senhor, no versículo 12, diz uma frase que é um pouco intrigante para nós, mas muito significativa. Pois aquele que tem, lhe será dado. Ele será dado em abundância. Mas ao que não tem, mesmo que tem, lhe será tirado. Bom, o que significam essas palavras do Senhor? Significa dizer que aqueles que têm o espírito aberto à verdade receberão, além dos tesouros da aliança antiga, que são todos aqueles dons anunciados aos profetas, tudo aquilo que foi por meio dos profetas comunicados a Israel, será agora dada a possibilidade de conhecer os dons da nova aliança, ou seja, já foi dado o tesouro da lei dos profetas, que está sendo levado à perfeição da compreensão e agora está sendo anunciada a boa nova do Evangelho, está sendo entregue ainda mais. Porém, aqueles que se fecharam, aqueles que estão com um coração em má vontade, ou seja, não dispostos a receber o que vem de Deus, a novidade, a boa nova do Evangelho, o anúncio do Evangelho, como nós o conhecemos em Jesus, será tirado até aquilo que tem, ou seja, até a própria lei e os profetas, e permanecerá abandonado a si mesmo. Em outras palavras, todo aquele que não abraça ou rejeita o que vem de Deus permanecerá abandonado à própria sorte. Mas, Padre, isso significa que se a gente não se abre a Deus agora na nossa vida, Ele vai nos abandonar? Bom, se assim fosse, nós teríamos uma bela complicação, porque diríamos que se o Senhor não vem acolhido, praticamente retalha contra o homem a sua atitude. E nós temos visto e entendido, pouco a pouco, que não é assim. O Senhor veio para chamar a conversão. O Senhor veio para declarar o perdão. O Senhor veio para que os ouvidos se abram, para que os olhos vejam e para que o coração escolha, se una, se alie. Porém, se com a vinda do Senhor nenhuma dessas disposições acontece, aquilo que é de Deus permanece com Ele e aquilo que o homem escolhe para si permanece com ele. Ou seja, se aplica a justiça. Se você não quer isso, que Deus entregou para ser seu,
permanece como propriedade de Deus, mas deixa de ser teu, porque você não quis tudo aquilo que pertence a Deus. Então, até mesmo aquilo que você já recebeu da parte de Deus, mas agora, por rejeitar e não querer o que Ele tem a lhe dizer, isso, por justiça, volta a Deus e, desse modo, você fica abandonado à própria sorte. Lembra quando o Senhor falava: anunciai a paz, se naquela casa tiver um homem de paz, a paz permanecerá, se não tiver, ela voltará sobre vós. Porque o que é de Deus, por justiça, pertence a Ele. Mas se Ele lhe entregou e na medida em que você aceita, se torna seu, então nós participamos do que é de Deus e da graça que Ele ofereceu por nós. E a partir disso será dado muito mais. Mas se isso for rejeitado, até mesmo isso que foi recebido agora será recolhido por justiça para junto de Deus. Então, o que estamos ouvindo é o que acontecerá no tempo futuro. O que significa o tempo futuro? Na glória do Senhor, na sua vinda gloriosa. Agora, é bem verdade, não podemos ignorar isso. Se nós não buscamos nesse tempo, que é o tempo da misericórdia, em que o Senhor estende por nós, em nosso favor, os seus tesouros e as suas graças, corremos seriamente o risco de perder completamente tudo aquilo que o Senhor até hoje ofereceu por nós. São Bernardo, doutor da Igreja, escreve as seguintes palavras: mesmo antes da vinda do Salvador, os santos não ignoravam que Deus tinha desígnios de paz para o gênero humano. Pois o Senhor Deus nada fez sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Olha que bonito, né? Então, existe esse tesouro, essa atitude de Deus. Esse desígnio continuava oculto a muitos, é bem verdade. Mas aqueles que pressentiam a redenção de Israel anunciavam que Cristo viria na carne e com ele a paz. Ele próprio será a paz, como vai escrever Miqueias e outros profetas. Contudo, enquanto eles prediziam a paz e o autor da paz demorava a chegar, a fé do povo vacilava, pois não havia ninguém para o resgatar e salvar. E queixavam-se desse atraso, tantas vezes prometido pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, como cantamos no Benedictus. O príncipe da paz parecia nunca mais vir, tamanha era a demora apresentada por Isaías. Olha que interessante. Era como se, de entre a multidão, alguém respondesse aos profetas: durante quanto mais tempo nos mantereis em suspenso? Há já tanto tempo que anunciais a paz e ela não chega. Prometeis maravilhas e só nos aparecem problemas. E essa promessa foi-nos de novo feita, muitas vezes e de muitos modos, como escreve a carta aos Hebreus, ainda que tenhamos tido, entre uma e outra, muitos problemas. Os anjos anunciaram-na aos nossos pais, e os nossos pais falaram-nas dela. Paz, paz, mas não há paz. Que Deus prove que os seus mensageiros são dignos de fé, se de fato são seus mensageiros. Que Ele próprio venha. É muito bonita essa imagem, né? Aqui ele está recolhendo toda a declaração que encontramos nos Salmos, depois que os salmistas falam a respeito das dores do povo. Daí vem as suas promessas, doces e cheias de consolo. Eis que o Senhor vem, vai escrever Isaías, já não mais no versículo 9, agora no versículo 33. Se no versículo 9 escrevera que suas dores eram grandes porque o Senhor não chegava, ele que deveria vir como o príncipe da paz, agora no versículo 33 diz
Eis que o Senhor vem. Ele não mentirá. Se tardar, esperarei ainda o quanto for preciso, porque com toda certeza o meu Senhor não falhará. Olha que bonitas essas palavras, meus irmãos. Olha o quanto nós estamos chamados a renovar essa verdade na nossa vida. O Senhor não falhará. O Senhor não nos esquecerá. O Senhor cuida de fato de nós. E a imagem desse cuidado hoje no Evangelho vem apresentada pela forma como o Senhor fala através das parábolas. Por meio das parábolas, o povo pode compreender que esse tempo se aproxima, pois fala uma linguagem que está próximo do coração de cada um deles, o que renova a memória de sua voz, já ouvida pelos profetas e pela lei, mas, sobretudo, oxigena esse coração, sentindo de uma maneira intuitiva e verdadeira que Deus se faz próximo de nós. E quantas vezes nós não sentimos a mesma coisa meditando a palavra de Deus? Quantas vezes não sentimos a mesma coisa quando nos empenhamos na oração pessoal? Sentimos que o Senhor escuta a nossa voz e que a linguagem daquela oração ela é tão próxima a gente e tão alcançável ao nosso coração que sentimos a presença de Cristo ao nosso lado e na nossa vida. Completa São Bernardo. E ainda, o seu tempo está próximo, os seus dias não tardarão. Enfim, a boca daquele que foi prometido, dessa boca saem estas palavras: vou fazer com que a paz corra para Jerusalém como um rio, e a riqueza das nações como torrentes transbordantes, pois Israel será o meu povo e eu serei o seu Deus. Aqui já é a terceira parte do livro do profeta Isaías, o capítulo 66. E olha que maravilha, meus irmãos, nós contemplamos esse último acontecimento. Somos o povo eleito do Senhor. Nós contemplamos a entrega do Filho de Deus e conhecemos o nome santo e bendito do Senhor, que fez nova todas as coisas. O nosso coração pôde ver e ouvir aquilo que o Senhor nos revelou. Então hoje agradeçamos a Deus a graça de termos conhecido o Santo Evangelho e do nosso coração saber, não apenas reconhecer, mas tomar para si as palavras do Senhor e vivê-las. Viver o Evangelho significa dizer: a graça de Deus está viva em mim. Cristo vive em mim, move e me move. Ele conduz a minha história e faz da minha vida a história do seu amor. Hoje a igreja celebra ainda São Lourenço de Brindisi, doutor da igreja, um grande homem que entregou a sua vida, ele como religioso e capuchinho, entregou a sua vida na pregação e no zelo, sobretudo pelo Santo Padre e pelo bem da igreja, a fim de que a fé verdadeira fosse anunciada e conhecida. Fez de tudo um pouco, São Lourenço. Foi um homem realmente entregue nas mãos do Senhor. E quanto tesouro, a partir do coração de São Lourenço, Deus distribuiu para aqueles que estavam à sua volta. Por da sua inteligência e sabedoria, da sua disponibilidade e entrega, fez dele pão vivo para saciar a vida de muitos homens que desejavam alimentar-se de Deus. Foi São Lourenço um tesouro de fé, alimento vivo para a conversão de muitos homens e mulheres. Agradeçamos o Senhor que não nos deixa faltar o alimento para essa vida e nos assegura ainda mais a abundância de seus dons para que possamos viver o Santo Evangelho
como a única palavra da nossa vida e como tesouro de eternidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Lourenço de Brindisi, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Mãe da Igreja, rogai por nós.